Deu Liga Podcast em clima de Copa do Mundo, especial do Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. Comigo, Rafa Cadengue, tô na área. Sejam bem-vindos, você que gosta do conteúdo, tá sempre aqui acompanhando. A gente fala de tudo, amigo. Deu notícia, deu like, deu informação, vale sim mais um episódio pro nosso Deu Liga Podcast. E a gente tá fazendo essa temporada verde e amarela em homenagem ao Mundial, à Copa do Mundo que tá bombando, tá todo mundo prestando atenção. E hoje você viu, né? Eu já vim com a camisa do Tetra porque eu estou empolgado. Agora eu estou estilo brasa, viu? Empolgado com a seleção brasileira. E hoje eu vou ter um convidado para lá de especial, direto dos Estados Unidos. Daqui a pouquinho eu vou apresentar quem vai estar comigo nessa resenha para falar, obviamente, seleção brasileira, porque finalmente o Brasil estreou, né, meus amigos? Uma vitória pra lá de empolgante pra cima da Escócia, teve estreia também do Neymar, vamos falar desse jogão de bola, vamos fazer aquela retrospectiva sobre a segunda fase, né, a segunda rodada, na verdade, da Copa do Mundo, os times que foram bem, os times que foram mal, os grandes personagens, Messi, Mbappé, Haaland, vamos falar sobre esses caras também, e já trazendo algumas projeções para a próxima fase, afinal de contas, depois da terceira rodada, vem o mata-mata. Então, se você gosta de falar de futebol também, gosta de falar de Copa do Mundo, tá interessado aqui no Deu Liga Podcast, assiste a gente, curte, compartilha, vai nos streamings, vai no YouTube, no R7, no Instagram da Record, aqui na programação, porque o assunto é bom e é bom demais. Então, sem perder tempo, já quero chamar meu parceiro, meu convidado, com vocês, Vitor Parrini, direto de Nova York, tá em New Jersey, ele que é jornalista esportivo, comentarista esportivo, tá sempre com a gente também aqui acompanhando o Candangão. Fala, Vitão, bem-vindo, deixa eu até chegar mais perto de você aqui, bem-vindo ao Deu Liga Podcast, meu amigo, tudo bem por aí? Fala, Cadengue, tudo bem? Cara, eu que agradeço pelo convite, um prazer estar tabelando aqui com você no Deu Liga, ainda mais num clima especial de Copa do Mundo. Pois é, como você falou, num dia a gente está no Candangão, no outro a gente está numa Copa do Mundo, né? É um prazerzão estar aqui com você. Vamos falar de seleção brasileira, vamos falar dos craques, vamos falar das surpresas e, claro, opinar e debater muito aí sobre a nossa amada Copa do Mundo que está chegando no fim da fase de grupos, hein? Exatamente, só para entender, Vitão, você tá onde aí? Qual estado, cidade que você tá nesse momento? Ó, eu tô aqui no estado da Nova Jersey, a cidade é Newark. Eu tô, vamos dizer assim, na região metropolitana, no entorno de Nova York, que é o centro financeiro, comercial aqui dos Estados Unidos. Eu tô um pouquinho mais próximo ao estádio onde vai ser a final aqui no dia 19, o estádio que já recebeu o jogo do Brasil contra o Marrocos. Então, estou aqui baseado no estado da Nova Jersey, pensando já na final e que tem o Brasil, né? E Oremos. daqui a pouquinho já me contou que vai ver Alemanha e Equador. Já viu vários jogos por aí, né? Sim, sim, poxa, bastante. Já vi a França aqui do Mbappé, já vi o Ei, Haaland com a Noruega, vi o Brasil empatar com o Marrocos e hoje vou ver a Alemanha, né? coisa boa, Vitão. Então vamos começar pelo Brasil. Vamos começar porque, obviamente, na terceira rodada já o Brasil jogou nessa quarta-feira, terceira rodada. E, Vitor, vou te falar, hein? O pessoal hoje acordou mais empolgado com a seleção do Ancelotti. Foi o que eu falei. Finalmente estreou. Mas eu quero saber de você. É uma vitória para empolgar de verdade ou a Escócia não é essa seleção tão top assim? Porque o time, apesar da Escócia não ser uma seleção da prateleira número 1 do futebol mundial, o time apresentou um melhor futebol. Eu achei que o time está mais entrosado, mais bem treinado. O que você achou? Adengue, assim, eu acho que a vitória sobre a Escócia ela não é um ponto de chegada, assim, a seleção brasileira ainda não atingiu o teto em termos de competitividade, desempenho. Acho que foi mais um sinal de vida. A gente teve evolução do jogo contra o Marrocos para o jogo contra o Haiti e do jogo do Haiti para o jogo de ontem contra a Escócia, né? Então, assim, o fato é que o Brasil fez o dever de casa, fez o que precisava. Acho que a gente tem que se importar menos contra quem e mais pelo dever de casa feito. Então, assim, foi uma evolução gradual, né? Diante do Haiti, a gente encontrou soluções ofensivas, contra a Escócia, a gente já teve mais uma proposta de jogo, a gente já consegue ver que esse protagonismo do Vinícius Júnior não é por acaso, é uma equipe realmente montada numa proposta de jogo para abastecê-lo. Então, a gente tem muitos sinais positivos aí desse jogo contra a Escócia. E eu senti o Brasil pressionando bastante, né, na saída de bola. A tal da produção em campo. O Brasil ontem
parecia mais disposto, né? Marcando em cima. A questão da intensidade. Você também sentiu isso? Sim, sim. Tem muita gente que vai dizer que a Escócia deu presente para a seleção brasileira, mas para nós que acompanhamos mais de perto, de uma forma mais crítica, a gente consegue ver que esse movimento ele é coordenado, né? A pressão na saída do zagueiro, o Vinícius Júnior fechando o passe, o Matheus Cunha fechando o passe do volante também, ou seja, o Brasil acuou a Escócia a ponto deles não terem como rifar aquela bola. Então a gente consegue encaixar isso como um ponto positivo. Vamos lembrar daquele jogo contra o Egito, o último amistoso antes da Copa do Mundo, o gol nasce fruto de uma pressão também. O primeiro gol do Bruno Guimarães nasce fruto de uma pressão. Então a gente já consegue ver que isso é uma identidade do Ancelotti, né? Essa pressão coordenada, fechando a linha de passe e acuando o adversário. E temos que falar do Ryan, porque o Ryan entrou muito bem no lugar do Rafinha. Oi, boa noite, será que... Rapaz, o clima é esse. Os vascaínos tudo em festa, né, com a cria da colina, mas assim, o Ryan entrou muito bem no lugar do Rafinha, ele deu... Eu gostei que ele deu um ritmo mais... Deu mais ritmo para a seleção, né? Eu acho que ele ajudou nessa questão também de marcação lá alta, voltava bem. Eu acho que o time tá começando a se formar na cabeça do Ancelotti com o Ryan mesmo titular, né? Para alegria do torcedor vascaíno, sim. Mas tem muitos pontos positivos em cima do Ryan, né? Eu acho que ele era a melhor escolha realmente do Ancelotti para substituir o Rafinha. Lembrando que o Ancelotti tinha a opção do Endrick, do Ryan, também tinha o Luiz Henrique e poderia testar o Gabriel Martinelli e ele foi no Ryan. Ancelotti foi ousado porque o Ryan é um jogador sub-20. Quantos treinadores escalaram jogadores sub-20 em Copa do Mundo, né? O último foi o Tostão, na Copa do Mundo de 1966, então a gente tem aí uma ousadia do Ancelotti. O Ryan é um jogador bem equilibrado. A gente vê que ele tem momentos de pressão, ele volta para recompor, ele é um ponta a ponta, né? Ele não vai ficar caindo para o meio, ele é um cara que vai dar amplitude para o campo. Eu acho que isso é muito importante para o conceito do Ancelotti, né? Você esticar o campo para abrir espaço pelo meio, entre linhas, isso favorece Vinícius Júnior, Matheus Cunha. Ponto positivo a entrada do garoto. Não, foi legal demais ver o Ryan em campo e o Brasil mesmo, o Matheus Cunha também comendo a bola muito bem em campo. E eu acho legal que com essa vitória do Brasil, Vinícius Júnior assumindo o protagonismo, né? Tirou um pouco daquela pressão de coloca o Endrick, coloca o Endrick, coloca o Endrick. E também o tal do Neymar. Porque ontem o Vini Júnior jogou pra caramba, meteu 2 gols, já são aí 3 gols do Vini na Copa. E até o Neymar estreou, né? Era aquele jogo perfeito pro Ney depois de... Rapaz, mais de 30 dias parado, desde aquela lesão que ele teve contra o Curitiba na panturrilha, não foi no Campeonato Brasileiro. O Neymar estreou, meu amigo. Estreou assim, pra pegar ritmo, né? É, olha, são mais de 30 dias desde aquela partida do Santos contra o Coritiba, né, que ele se lesionou, e 981 dias sem jogar pela seleção brasileira. Que A isso. última, a última vez havia sido aquela contra o Uruguai, eliminatórias 2023, né, a da lesão dele. Então, ele está de volta. Teve minutos, né, realmente para poder ganhar um pouquinho de ritmo. Ele não tem condição nenhuma de ser titular, ainda mais porque agora a gente está falando de mata-mata, perdeu, vai para casa. Então, tem muita coisa em jogo. Só que com essa entrada, a gente já conseguiu entender um pouquinho da mente do Ancelotti. Ele pretende usá-lo como um atacante mesmo, mais próximo da área, para tentar fazer dupla com o Vinícius, né? Aquele Neymar ponta, driblador, esquece, não existe mais. Se for pro Neymar jogar na seleção brasileira, é para ser esse cara mais próximo da área, flutuando ali pelo centro. E deixa eu te perguntar assim, essa foi a melhor atuação do Brasil, na sua visão até agora no Mundial? Acredito que sim, né? Sim, sem dúvida. Acho que não só pelo placar, mas também pela imposição de jogo, né? Contra a Escócia, o Brasil chegou a sofrer muito no segundo tempo. Se o Alisson não tivesse feito algumas defesas, o Brasil poderia até ter sofrido 3-1, 3-2. Eu acho que a gente viu contra a Escócia uma pressão coordenada que a gente não estava vendo contra o Marrocos, contra o Haiti. Eu acho que o conjunto funcionou muito melhor e esse conjunto potencializou o Vinícius Júnior, que era para ter feito um hat-trick, né? Que eu não entendi É, aquela aquele gol falta, anulado dele. pelo amor de Deus. A falta do Messi lá na primeira rodada não marcaram. Na Argélia, que ele tirou a panturrilha do cara com a chuteira, né? O Messi rebentou a panturrilha do cara. E, pô, pelo amor de Deus, aquela falta que marcaram no juiz anulando o gol do Brasil. Lembrando, né, Parrinê, que na boa. Mas o Marrocos é melhor que a Escócia. O Marrocos é muito melhor que a Escócia.
na minha opinião, não é verdade? Eu acho o Marrocos muito melhor que a Escócia. Foi um adversário difícil, sim, na estreia, porque as pessoas, empatou com o Marrocos. Então, assim, tá na balança, né, essa vitória. Pegou um adversário europeu, mas foi um resultado bom, então, pro Brasil. Eu acho que a gente tem que deixar um pouquinho o excesso de crítica de lado. A gente tem que querer que a seleção brasileira jogue bem, claro, mas o fato é que o Carlo Ancelotti, ele nunca enxergou a fase de grupos como um estágio para dar espetáculo, um estágio para jogar extremamente bem. Ele sempre pensou na fase de grupos como um caminho, é um pedágio. O importante era a seleção brasileira passar de forma tranquila. Passamos tranquilo. Acho que os prognósticos se cumpriram, né? O jogo contra o Marrocos era o mais difícil, quanto ao Haiti melhoramos, e quanto à Escócia, que se esperava um confronto mais difícil do que o anterior, a seleção brasileira se saiu muito bem. Então, assim, acho que a gente não tem nada a reclamar da seleção nesse momento. O dever de casa foi feito, estamos no mata-mata, e agora é esperar o adversário. Não, lembrando também o seguinte, né? Pra quem fica criticando, gente, é muito raro uma seleção campeã passar assim na primeira fase ganhando todos os jogos. O Brasil teve isso em 2022, mas a seleção alemã em 2014 empatou com Gana, quase perdeu. E a seleção de 82, né, da Itália, que ganhou do Brasil, ela empatou os 3 jogos na fase de grupos, né, no Mundial de 82. Sobre isso daí, Cadengue, é até interessante que eu fiz um levantamento que diz exatamente sobre a Alemanha. A Alemanha, 21 participações em Copa, 4 títulos, seleção com mais gols marcados, com 241. Sabe quantas vezes ela fechou a fase de grupos com 3 vitórias? Quantas? Só duas. 1970 no México e 2006 em casa. Agora ela vai tentar a terceira vez, ou seja, olha só como é difícil, né? Uma coisa é você não perder, outra coisa é você ganhar todos os jogos. Então, assim, a gente vê como a Copa do Mundo apresenta dificuldades, né? A gente tem que entender que do outro lado existem adversários também. Não é porque tem Exatamente. Curaçao do outro lado, Cabo Verde, que é jogo ganho, né? A Argentina perdeu para a Arábia Saudita em 2022 e foi campeã mundial, na é verdade, Vitão. E o pessoal tá empolgado na rua aí, os brasileiros? Você viu o jogo aonde ontem? Conta pra mim. Você viu aonde? A rapaziada brasileira tá lá empolgada? Ah, demais. Nesse bairro que eu tô aqui tem muito latino, tem muito português. Então eles montaram tipo uma fanzone. Tinha telão espalhado. Então eu consegui assistir o jogo aí como torcedor ontem, né? Claro, fiquei um pouquinho mais contido ali, mas tive essa experiência aqui nos Estados Unidos como torcedor. A galera tá muito animada. Assim, brasileiro tem brasileiro em todo lugar, né? Então, assim, acaba que a gente se sente em casa em qualquer lugar do mundo. Mas a festa ontem foi sensacional e olha, o Neymar, a gente tem a impressão de que o povo tá contra ele, mas cara, quando o Ancelotti chamou e a câmera focou nele ali na beira do gramado, foi um alvoroço, um frisson. Tinha um americano do meu lado que não assistia futebol e me perguntou: o que que foi? Foi gol? Eu falei: não, o Neymar vai voltar. Aí ele não conhecia o Neymar, então não entendeu muito a festa, mas os torcedores comemoraram como um gol a entrada do Neymar ontem. Então, assim, foi realmente festa. A festa foi completa, pela vitória e pelo retorno do camisa 10. Só pra gente arredondar, Brasil, perguntar, Vini Júnior hoje é mais protagonista do que o Neymar nessa seleção? Você acredita que ele assumiu mesmo assim? Não tem a camisa 10, mas é o cara do Brasil? Ah, com certeza. A seleção, ela joga para o Vinícius Júnior, né? Antes havia essa necessidade de jogar para o Neymar e o Carlo Ancelotti resolveu adaptar aquele modelo que ele tinha no Real Madrid e trouxe para a seleção brasileira um protagonismo merecido do Vinícius Júnior. Só que eu acho que isso daí, Cadengue, é um pouco perigoso. Embora o protagonismo dele seja uma boa notícia, a seleção brasileira não pode depender apenas do Vinícius Júnior. Matheus Cunha tá aparecendo com um golzinho ou outro, mas necessitamos de mais. Tá faltando um pouquinho, faltou um pouquinho mais do Rafinha até ele se lesionar. Vamos torcer para que o Ryan cresça ainda mais de produção, o Endrick voltando do banco de reservas, mas o protagonismo do Vinícius Júnior é inegável, a gente torce para que siga assim. Ó, um dado, o Brasil marcou 15 gols nas últimas 2 Copas do Mundo. Vinícius marcou 5 e deu 3 assistências. Olha só, é mais da metade das participações em gols do Brasil em Copas. Rapaz, vamos falar agora. Brasil tá aí, Brasil joga na próxima segunda-feira. Ele vai jogar onde na próxima segunda-feira? Qual estado? Houston, no Texas. Vai jogar no Texas, né? Tu vai pra lá?
Vamos lá. Aí, vai conhecer o Texas, hein? Já prepara o chapéu de cowboy, meu irmão. Já prepara o chapéu de cowboy. É Texas. Rapaz, mas te perguntar, Vitão, falando agora das seleções, ontem a gente teve também jogos do Grupo A, né? Definição do Grupo A, Grupo B também, ficou ali no México, né? O México vencendo, a Coreia também. A Coreia perdeu para a África do Sul, não foi? A Coreia perdeu para a África do Sul. Para mim foi uma baita de uma zebra isso daí. O Marrocos venceu o Haiti no grupo do Brasil, Bósnia venceu o Catar e a Suíça venceu o Canadá, mas desses grupos aí, A e B, eu acho que não tem nenhum time que possa empolgar. Eu quero falar da rodada que passou, já traçando essa terceira rodada, que a gente teve aí vários confrontos com grandes personagens, mas falando de uma surpresa. Talvez o carisma de Cabo Verde, né? Que empatou com a Espanha, empatou com o Uruguai. Não sei, o que você acha? Cabo Verde pode surpreender ou é mais o troféu carisma, Miss Simpatia da Copa? Eu acho que Cabo Verde não tem fôlego, né? Assim, vontade eles têm de sobra. Aquele jogo contra a Espanha eu consegui assistir junto com a comunidade aqui num bar local e assim a felicidade deles assim é contagiante, uma atuação merecida porque não é fácil segurar a Espanha. Vamos lembrar que o Brasil jogou com a Espanha no início do ciclo, empatou por 3-3, mas tomou 3 gols da Espanha. Então, assim, Cabo Verde é a surpresa da Copa, mas é uma prova de que essa expansão da Copa para 48 seleções não diminuiu o nível do torneio. Eu acho que ampliou a competitividade, né? Porque muita gente olharia para a tabela e pensaria, pô, a Espanha, o Uruguai vão passar o carro em cima de Cabo Verde. Que nada, arrancou 2 pontos aí de duas campeãs mundiais, então assim, não é obra do acaso, não se classificou por sorte, competiu dentro do contexto dela, se defendendo bem, então eu acho que pode surpreender mais indo para um 16 avos, mas a questão é que não deve ter fôlego para seguir. O negócio é que esse 16 avos vai reunir também os 8 melhores terceiros lugares. A gente vai ter. Pô, a Escócia mesmo. A Escócia só venceu o Haiti, perdeu para o Marrocos, o Brasil, e pode classificar, né? Então, essa terceira rodada que vai começar agora, que já tá rolando, ela vai ser muito importante para definir esses terceiros lugares. Por exemplo, o Uruguai tá caindo no confronto com a Argentina. Ou pode ficar fora. Será que o Uruguai vai. Porque o Uruguai vai pegar a Espanha agora. Então vão ser alguns confrontos meio complicados aí que a gente vai ter. Esse negócio de botar mais seleção também deu vida, né? Essas seleções menores que participam do Mundial. Mas nessa segunda rodada, eu tava até vendo, né, Parrini? A gente teve aí alguns resultados, né? A gente teve, pô, fala do Messi. Vamos começar a falar do Messi, vai. A Argentina pegando uma equipe austríaca, a Áustria, futebol europeu, foi lá e atropelou, cara. Todo mundo falou assim, o Messi passou 4 anos congelado no tempo, fez 39 anos agora, e ele marcou todos os gols da Argentina no Mundial, cara. O Messi parece que veio com tudo e a Argentina tá mais unida do que nunca, quem sabe buscando um bicampeonato. O que você acha? O Messi tá jogando bola e falando assim para quem tá assistindo, desfrutem. É a minha última, aproveitem. Assim, ele tá fazendo a Copa da vida dele, né? 5 gols da Argentina, todos dele. Eu acho que a gente tem que realmente curtir o que ele tá fazendo. E a questão é que a Argentina está jogando uma boa bola. Ela tá jogando pro Messi. A gente consegue ver isso na linguagem, no comportamento dos jogadores, o respeito. Tá todo mundo entendendo que é a turnê da despedida do Messi e os caras parecem que estão dando a vida The Last pelo Messi. Dance, né? The Last Dance que o pessoal tá falando. Todas as bolas são no Messi, todas as bolas são no Messi. Assim, claro, por isso que ele também tá fazendo todos os gols da Argentina. Mas o mais importante é que a Argentina tá respondendo bem as críticas, porque a Argentina não enfrentou nenhum adversário europeu, nenhum adversário de grande porte nesse ciclo e havia uma dúvida, né? Será que a Argentina vai chegar com um time 3 anos e meio envelhecido e corresponder? Poxa, mas a Argentina também não empolgou no início da Copa de 2022 ao perder para a Arábia Saudita, né? Fato é que a gente não pode analisar uma Copa do Mundo, a gente não pode cravar o destino de uma seleção por meio de eliminatórias, amistosos ou de estreia, né? Quando o jogo tá valendo, a Argentina tá respondendo bem e com o Lionel Messi inspiradíssimo. Não, e é tanto jogo que a gente não vai falar de jogo por jogo da segunda rodada, mas assim, eu acho que esse desfile do Messi em campo, né, não, Parrini? Vê se você concorda comigo. Tá inspirando os outros craques, os outros personagens. Porque o Messi foi lá e meteu mais 2 gols. Já são 5 gols do Lionel Messi na Copa.
maior artilheiro de todos os tempos de um Mundial. Aí tu vem, França e Iraque, o Mbappé vai e fala, não vou ficar atrás não, o Mbappé vai, mete 2 gols também. Portugal e o Uzbequistão, CR7 marcando 2 vezes, o próprio Haaland, ele acaba inspirando a galera. Então, assim, ó, é a Copa dos personagens. Você acredita que seja isso? Sim, sim. Eu acho que um tá puxando o nível do outro para cima positivamente. A primeira rodada foi a rodada perfeita, né? Vinícius Júnior marcou o gol contra o Marrocos. Lionel Messi marcou os 3 da Argentina contra a Argélia. O Haaland marcou 2 contra o Iraque. O Mbappé marcou 2 contra o Senegal. Cristiano Ronaldo, que na estreia não foi tão bem, mas compensou agora nessa segunda. Então é muito bacana a gente ver todos os craques correspondendo. Rapaz, a gente tá falando da segunda rodada, mas tá todo mundo indignado com esse negócio da parada técnica aí, a parada para hidratação, que virou quase um comercial, parece jogo de basquete, jogo de beisebol. Aí o clima também é esse, a galera não tá gostando de jeito nenhum, a torcida vaia. Como é que é esse negócio aí? A galera não tem curtido, até porque na TV, a experiência que eu tive ontem, realmente eles vão para um break de mais de 2 minutos e aí o jogo volta. Só que esportivamente falando, ela tem quebrado muito o jogo, né? O futebol realmente virou um jogo de basquete dividido agora em 4 tempos, né? E aí a gente consegue perceber a influência dessa parada, em que o time que está ganhando, que está mais confortável, geralmente volta mais acuado, né? O time que precisa buscar esse resultado tem conseguido se impor muito mais. A parada de hidratação ontem, acho que do primeiro tempo da Escócia, mostrou um pouquinho isso. A Escócia conseguiu chegar no gol do Brasil, finalizou, fruto de reorganização depois desse tempo de quebra, né? Porque quem está dominando sofre uma ruptura, né? Então, quem está precisando se organizar é beneficiado por isso daí. Não, a gente vê como é que tá a situação, cara. Porque a parada que tinha aqui pra hidratação no Brasil, por exemplo, no futebol é um minutinho. Agora os caras metem comercial, faz propaganda. E Vitor, só pra gente até ir pra parte final do nosso bate-papo, que tá muito legal, por sinal. Como é que você tem visto o público nos estádios, cara? Porque tá todo mundo falando dos preços, que assistir um jogo custa mais de 10 mil reais. É uma torcida, na sua opinião, pode falar, não tem problema. Aqui a gente gosta de falar mesmo, botar a boca no trombone. Virou uma torcidinha de teatro? Ou tem ainda uns torcedores raiz aí acompanhando a seleção brasileira? Qual a sua opinião? E a torcida em geral, por exemplo? No geral, vem para uma Copa do Mundo quem tem mais poder aquisitivo, né? Nessa daqui, especialmente, porque vamos falar da nossa realidade brasileira. Pensa, você ter que fazer visto, pedir o ingresso, hospedagem, para você chegar ao estádio, se não quiser ir de Uber, de carro, você tem que pegar um trem que custa, meu amigo, US$ 100, de uma linha que geralmente era US$ 12. Olha só o tanto que inflacionou. E uma Copa do Mundo extremamente cara, hein? Ingresso, comida, bebida, deslocamento, porque tudo aqui nos Estados Unidos envolve carro, né? A gente está falando do berço do capitalismo, então assim, Ah, então o não é transporte aí uma também não tá Copa. funcionando, não. Muito bem, não. O transporte público não tá dando bom, não. Até funciona, só que é muito lotado, porque é uma cidade, naturalmente, Nova York, Nova Jersey, compõe a região mais populosa dos Estados Unidos. Então, com a chegada de tantos visitantes, fica um caos, né? Então, Caramba, é Big pensa, Apple. Big Apple. Tem para a gente ir para o estádio, quando a gente vai de ônibus, no ônibus da FIFA aqui, a gente atravessa um túnel que passa por baixo da água do rio aqui. Rapaz, esse túnel trava o trânsito do caramba. Então, assim, Que é, loucura. é, é uma Copa complexa, assim, tanto para você andar de transporte público, quanto para você andar de transporte particular, carro de aplicativo, isso sem contar todas as outras despesas. Rapaz do céu, você tá. Ainda bem que você tá trabalhando aí, viu, meu filho? Senão tu voltava sem roupa pro Brasil. Tu voltava era cheio de dívida. Vou te contar, Vitão. Mas vamos falar agora do que vem pela frente, porque a segunda rodada foi legal, mas acho que a terceira rodada já vai traçando os mata-mata. Na verdade, é só mata, né? Porque vai ser só um jogo e essa fase 16 avos. Vamos fazer meio que. Vou te perguntando aqui na bucha mesmo. Qual a seleção que te impressionou, que mais evoluiu
desde o início da Copa agora para a segunda rodada, chegando à terceira rodada? Qual aquela que tu falou, cara, ou manteve aquele padrão que tu já esperava? Acho que evolução o Brasil, tendo visto que foi o primeiro jogo, o segundo contra um adversário fraco, jogou bem, mas cedeu, e no terceiro um jogo muito mais seguro, muito mais convincente, com muito mais características de jogo realmente do que pensa o Ancelotti. Então, para mim, o Brasil evoluiu muito da primeira para a última rodada da fase de grupos. Falando agora das candidatas, né? Vamos falar de algumas seleções aí, por exemplo, Alemanha. Alemanha, que você vai acompanhar hoje enfrentando o Equador, uma equipe sul-americana. A Alemanha goleou o Curaçao na primeira rodada 7-1. Depois virou para cima, né, da Costa do Marfim. Você acha que a Alemanha pode surpreender ou ainda é uma seleção muito jovem, essa geração alemã? Não, pode surpreender. Eu acho que nós não podemos menosprezar nenhuma das 7 campeãs mundiais nesse torneio. A Itália é a única ausente. Eu acho que a Alemanha mostrou 2 facetas muito interessantes. Primeiro, dominou quando se esperava que tivesse dominado e reagiu quando menos se esperava, que foi naquela vitória 2-1 contra a Costa do Marfim, com 2 gols de um atacante reserva, o Denis Undav. Então, ou seja, tem uma geração talentosa ali, Kimmich, Jamal Musiala, Florian Wirtz, mas também tem bons reservas que podem suprir aí a lacuna. Não podemos menosprezar os tetracampeões. E vou te contar, né? A gente tem que acompanhar esses jogos. Ainda tem o grupo da Suécia, Holanda e Japão, porque o adversário do Brasil vai sair dos jogos, né? Destas quinta-feira. O Brasil provavelmente pega a Suécia, né? Essa é a expectativa. Você acha que o Brasil, seja Suécia, Japão ou Holanda, o Brasil passa? Olha, é difícil cravar, a gente torce para que sim, mas sendo Holanda, Japão ou Suécia, daria jogo. Acho que o jogo menos complicado seria contra a Suécia. Porém, mesmo assim, poderíamos ter dificuldades, até porque a Suécia é um time goleador, um time que sabe fazer gol. Eles têm 2 centroavantes, coisa que o Brasil não tem e busca há um tempão: o Gyökeres e o Isaac. Né? Então, assim, são 2 centroavantes para fazer inveja no Brasil. O Japão nos derrotou em 2025, outubro de É, 2025, de exatamente. virada. Vencíamos por 2-0 e perdemos por 3-2. Vão falar que era amistoso, que teve falhas, mas o Japão há muito tempo vem impressionando em Copas do Mundo e evoluindo cada vez mais. A Holanda joga um futebol excelente, é uma das potências da Europa. Tem o nosso Memphis Depay lá, que atua aqui no nosso Brasileirão. Então, assim, eu acho que seria um jogo muito mais difícil, muito mais sensível e com algumas lembranças de 2010, né? Aquela eliminação Sim. nas quartas de final na África do Sul. Aquela virada, meu Deus do céu, cara. Aquela virada que o Brasil tomou da Holanda, a expulsão do Felipe Melo, vou te contar, rapaz, vou te contar, é um trauma. Vitão, pra ti, pra você que tá aí em loco acompanhando, já viu o jogo de várias seleções, várias partidas acompanhando aí, quais são as favoritas? Na sua opinião, pode ser, pode vir com tudo, irmão. Bota 4 favoritas aí, semifinais. Ó, França, sem dúvida, por mais que tenha feito jogos contra adversários inferiores, como Iraque e Senegal, fez o que se esperava. O Mbappé está com uma fome de bola. E a França, quando ela resolve jogar bola, ela joga muita bola. Aquela frente da França é demais, né? Dembélé, Mbappé, Olise, meu Deus do céu. A França, eu acho que ao lado da Argentina é a que mais tem profundidade de elenco, assim. E você tira um jogador e entra outro da mesma característica, de nível semelhante, e a estrutura do jogo não muda. Eu acho que isso é muito importante para uma Copa do Mundo com extremo desgaste físico, no calor, cansaço, jogos cada vez mais brigados. Eu coloco a França como a favoritaça. A Argentina vem na sequência e, assim, eu gosto muito, me agrada muito o futebol da Noruega. Tá interessante, tá Sério? bacana. Sim, Mas toma muito gol a muito além. Noruega, não toma muito gol? Eu achei a Noruega um pouco. Muito assim, sabe? Ela é meio exposta demais, aquelas áreas da Noruega. Exatamente. Mas, assim, é um futebol divertido de você ver a Noruega jogar. Sim. Mas se a gente for contar pelos gols marcados, ela pode chegar longe, né? Só o Haaland já tem 4, né? E exatamente. Outra coisa, hein? Se a Noruega surpreender a França pode cair aí na chave do Brasil. Aí, meu amigo,
pegar uma França, a gente vai, né, vai ficar meio Seria nas complicado. oitavas, né? Pois é, Seria porque nas logo, oitavas de logo final. nas oitavas de final. Lembrando que a Argentina tá nesse lado do Brasil, né? O Brasil pode pegar a Argentina nesse caminho, aí querer, pretendendo uma final. Você colocaria quem mais aí? Portugal e Espanha também? A Espanha, com certeza, pelo material humano e pelo estilo de jogo. Portugal, não está me convencendo, não só por Cristiano Ronaldo estar abaixo, mas estou achando que Vitinha, João Neves, Rafael Leão ainda não mostraram ao que vieram, ainda não gastaram a bola que se esperava. Não sei se estão cansados também, né? Os campeões pelo PSG da temporada desgastante, né? Que isso pesa também. Eu acho que Portugal ainda tem muito a mostrar, tá devendo, mas a Espanha também é forte candidata. E destaco, não sei se para ser campeão, acho que é muito difícil, mas os Estados Unidos também tá batendo um bolão. Eu acho os Estados Unidos também um time redondinho. E esses caras, quando entram em qualquer competição, eles entram pra vencer tudo, ainda mais dentro de casa. Né, Vitão? Mas, ó, quero agradecer. Esse foi o nosso bate-papo no Deu Liga Podcast especial de Copa do Mundo. O Hexa veio, Vitão. Manda aquela mensagem final pra galera que tá aqui acompanhando o nosso bate-papo, que vai conferir nas redes sociais. O Brasil, dá pra acreditar? Empolgou também? Empolgou, subiu, tá subindo de nível, tá em evolução. Vinícius Júnior cada vez mais protagonistas. Vamos torcer que, com a possível entrada de Neymar, esse protagonismo seja dividido e a seleção realmente comece aí a trilhar essa saga rumo ao Hexa. São 8 jogos até a final em 19 de julho. 3 já foram, faltam 5, hein? É isso, meu querido Vitor Parrini. Quero agradecer, irmão. Obrigado, direto dos Estados Unidos, jornalista esportivo, comentarista, tava com a gente aqui no Candangão, na Record. Vitão, casa aberta, você sabe, né? Espaço aberto sempre, volte ao nosso Deu Liga Podcast. Vamos estar sempre falando de futebol também. A gente fala de tudo que é assunto, mas não tem como não ser algo temático durante o Mundial da Copa do Mundo. Beleza, Vitão? Quero agradecer o Vitor e eu vou vir até pra cá, Vitor, porque eu vou falar o seguinte agora com a galera. Seguinte, você que tá ligado, você que conferiu o nosso bate-papo com o Vitor Parrini, você pode conferir tudo nas redes sociais, no Instagram da Record, no R7, ó, Deezer, no streaming, no Spotify, no YouTube. Se você curtiu, dá aquele like e compartilha com a galera. Esse foi mais um episódio especial do Eu Liga Podcast Copa do Mundo. Simbora, nos vemos semana que vem.